Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente tem o prazer de receber aqui Roberto Brant, que foi ministro da Previdência Social no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi também deputado federal. Muito bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM, um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes. Bom, queria começar essa entrevista com o senhor falando a respeito talvez de algo que seja a sua especialidade, que é a reforma da Previdência que está na pauta do governo federal para este segundo semestre. O senhor foi ministro da Previdência, na época chamava-se Ministério da Previdência Social e Assistência Social, na época do governo FHC. O governo Temer tem essa pauta como uma pauta prioritária, como eu disse, para esse segundo semestre, e é uma reforma que deixou o trabalhador insatisfeito. Que tipo de avaliação o senhor faz daquilo que foi imaginado e gestado pelo governo Temer? Bem, na verdade, para nós sermos justos, todos os últimos governos brasileiros tentaram enfrentar o problema da Previdência. Ou seja, isso não nasceu na cabeça do governo Temer. O governo Fernando Henrique Cardoso elegeu a reforma da Previdência como sua primeira grande intervenção no modo de funcionamento do Estado brasileiro. Quando Lula foi eleito em 2003, a primeira reforma que ele propôs foi uma reforma da Previdência. Eu, inclusive, era deputado naquele momento e ele pediu que eu, que era membro do partido da oposição, fosse o presidente da comissão especial. E eu ajudei muito e nós aprovamos ali uma segunda reforma da Previdência. Quer dizer, independente do viés ideológico e do discurso mais populista ou menos populista, todos os governos responsáveis têm de enfrentar a questão da reforma da Previdência. E assim também fez o governo Michel Temer. Por quê? Porque o sistema de previdência que nós temos no Brasil é absolutamente insustentável. Todos nós sabemos que o Brasil ainda tem uma das populações mais jovens do mundo, ou seja, com uma proporção muito menor de velhos, de idosos, do que os países da Europa ou a maioria dos países da Ásia. Pois bem, o Brasil consegue o milagre de gastar por ano em previdência social 11,5% do PIB, enquanto que o Japão, que é caracterizadamente um país onde os velhos são a maioria da população, gasta apenas 10%. A China gasta menos de 3%. Os Estados Unidos, alguma coisa perto de 6% ou 7%. Ou seja, há uma coisa tremendamente errada com o sistema de previdência. Se não se alterarem as regras para a aquisição da previdência, para a aquisição dos direitos da aposentadoria e das pensões, a escalada das despesas públicas com previdência vai impedir que o governo atue na área de saúde, segurança, de educação. Então, hoje nós gastamos 11,5% do PIB em previdência. Por quê? Porque a população vive hoje muito mais tempo. E há menos gente nascendo. O sistema de previdência, para quem não sabe, quando um trabalhador tem descontado do seu salário 8,5% ou 9%, ele não está descontando para formar um fundo para a aposentadoria dele, não. Ele está pagando para quem está aposentado hoje. Então, esse sistema depende de ter menos gente aposentada do que gente entrando de novo no mercado de trabalho. Situação que hoje não existe mais, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Então, ou você altera as regras, ou então vai acontecer o seguinte: em primeiro lugar, as despesas com previdência vão impedir as outras despesas do Estado, no primeiro momento. E no segundo momento, vai se deixar de pagar. Mas, Roberto, que é necessária uma reforma, isso é notório, né? Consenso. Mas o senhor concorda com a reforma do jeito que está, a forma, com os pontos, todos os pontos que o governo Temer está querendo fazê-la? Eu só não concordo porque ela devia ser muito mais radical. Mas muito mais radical do que ela está sendo proposta. Porque é uma coisa muito comum no Brasil. As pessoas falam assim, ninguém é contra as reformas. Todo mundo é a favor. Mas ninguém é a favor da reforma que está sendo objeto de debate e votação. Então é uma maneira cômoda de você ser contra a reforma sem declarar isso. As mudanças que eles estão propondo são mínimas. Por exemplo, no caso do setor privado, dos aposentados do INSS, a única modificação que está sendo feita é a idade mínima para a aposentadoria. Todos os países do mundo, são 180 países, têm uma idade mínima e ela é acima de 65 anos. Se vocês querem, por curiosidade, saber os países nos quais não há esse limite, eu vou dizer: Iraque, Irã, Gabão, Iêmen e a Itália.
Todos os outros países têm uma idade mínima de 65 anos, sendo que os países mais socialmente abertos da Europa, que são da Escandinávia, a idade já está em 68, 69 anos e tem um gatilho. A cada 5 ou 10 anos, quando você verifica que a população está vivendo mais, e isso é contínuo, há um gatilho que torna a idade mais alta ainda para aposentar. Porque o que o brasileiro ainda não percebeu, que a aposentadoria não é um benefício como um salário. Aposentadoria é um seguro social, como tem o seguro de vida, como tem o seguro de automóveis. Esse seguro cobre que sinistro? O sinistro do envelhecimento da pessoa, quando ela perde a capacidade laboral, ela não tem mais condição de trabalhar. Então, a sociedade como um conjunto aporta recursos para que essa pessoa não fique desvalida no final da vida. Países que não têm previdência, os velhos dependem da caridade dos mais novos. Isso não é justo. Então, é preciso que... Isso é uma responsabilidade da sociedade. Então, a única mudança do sistema privado de previdência do INSS, que pode ser dito, é a mudança da idade. Então, isso é uma coisa razoável. Antigamente as pessoas morriam muito cedo, então se aposentavam com 55, mas morriam aos 60. Mas essa idade de 65 anos, ela de repente não pode ser injusta com regiões menos desenvolvidas do Brasil, onde se morre mais cedo, Isso norte, é ficção, nordeste. isso é ficção. Os dados do IBGE mostram que esse alongamento da expectativa de vida das pessoas se estende por todo o território brasileiro. E tem um outro detalhe que as pessoas esquecem. Quando a gente fala de expectativa de vida, a gente se refere à expectativa de vida ao nascer. Essa está no Brasil por volta de 74, 75. Mas há um outro dado, que esse é que é o mais relevante para a Previdência. É a expectativa de sobrevida a quem atinge a idade de 50 anos. Quem atinge a idade de 50 anos no Brasil hoje, se é mulher, vai viver até os 87 em média. E se for homem, 85 em média. Ora, se uma pessoa se aposentar aos 50 anos e tiver começado a trabalhar com 20, ela terá trabalhado durante 30 anos, mas vai ficar aposentada 35. Isso é claro que não joga, isso não fecha, isso é uma conta, isso é aritmética. Sobre essa matéria, Rodrigo, as pessoas deviam deixar de ter opiniões e se ater aos fatos. Tem um senador americano que já morreu, que falava uma coisa que para mim eu repito toda manhã para que eu não incorra em erros de avaliação. Dizer o seguinte: na democracia, todo mundo pode ter a opinião que quiser, mas ninguém pode ter o fato que quiser. Fato é fato. Esses são números, são fatos. Então, os brasileiros são a favor da reforma da Previdência, desde que não reforme a Previdência. Agora, a maior parte dos dispositivos dessa reforma proposta pelo governo Temer diz respeito à aposentadoria do serviço público, porque essa é totalmente injusta. Enquanto a média das aposentadorias do setor privado é R$ 1.300 e 40% quase das aposentadorias, um pouco menos, tem apenas o valor de um salário mínimo, e o máximo é R$ 5.300, no setor público, o limite é o céu. Então, juízes, desembargadores, delegados, auditores, esses se aposentam com 30, 35, 40 mil reais. E quem paga isso, Rodrigo? Quem paga é o imposto dos contribuintes, das pessoas que ganham salário mínimo, das pessoas que ganham 3 mil reais, que ganham 5 mil reais, entendeu? São pessoas que, durante a vida laboral, elas não podem ser demitidas, porque elas têm estabilidade no emprego. Você sabe que o trabalhador da iniciativa privada, ele troca de emprego todo dia. E ele fica muito tempo sem poder contribuir porque ele está desempregado. Já no setor público, você entra, nem Deus se tira de lá, só pela morte. E ao término de um tempo que não é muito longo, você se aposenta com todos os direitos como se trabalhando você estivesse. A reforma, então, ela precisava atingir em cheio o servidor público para acabar? Ela atinge. Mas atingir mais? Eu acho que devia atingir mais. Veja bem, no governo Lula foi feita a primeira mudança boa, ou seja, ele falou o seguinte: daqui para frente, quem entrar no serviço público só pode ganhar o máximo de aposentadoria no valor do setor privado, R$ 5.300. Quem quiser ganhar mais do que isso vai contribuir para um fundo de pensão justo. E nesse fundo de pensão, o funcionário público contribui com uma parcela e o Estado contribui com uma parcela igual. Só que isso era para entrar em vigor em 2004, só entrou em vigor em 2013, por quê?
Porque o governo do PT ficou com medo de criar o fundo de pensão. Essa regra só valeria depois do fundo de pensão ter sido criado. Bem, mas foi criado. Então, agora, nessa nova versão da reforma da Previdência, além de estar mantido isso, ele está aumentando o tempo de contribuição e alongando o tempo de idade, inclusive mudando algumas aposentadorias especiais, tá certo? Então, essa reforma é justa, ela é necessária. Se ela não for aprovada, o que tem pela frente é o desconhecido. Todos nós sabemos que o país saiu agora de uma recessão brutal, e essa recessão brutal foi provocada, foi derivada exatamente do colapso financeiro dos governos federal e dos governos estaduais, Minas, Rio de Janeiro, etc. Se a reforma não for aprovada, as perspectivas para o futuro continuarão sombrias, como elas eram até pouco tempo atrás. Então, é uma questão de responsabilidade. Os brasileiros precisam aprender a conviver com os fatos, com os números, com a aritmética simples e parar de acreditar em opiniões, em vontade, em desejo, tá certo? Roberto, o senhor acredita que essa reforma ela vai causar um enxugamento do quadro de pessoal no serviço público ou não é para tanto? Não, ela não é para tanto, mas de qualquer maneira, esse governo agora parou de soltar novos concursos, porque no governo do PT, o número de funcionários públicos no Brasil aumentou de uma maneira geométrica. Vocês lembram que a principal atividade das pessoas era se preparar para fazer concurso para o governo, porque isso é como ir para o céu antes de morrer, que é uma coisa ótima. Então, esse governo paralisou todos os concursos, porque o Estado não pode crescer mais em número de funcionários. Nós temos de ter uma moratória aí de 5 a 10 anos para não entrar ninguém no serviço público, a não ser em situações de emergência, na área de saúde, talvez um pouco na área de segurança, né? Mas as pessoas operacionais, não as pessoas da administração. Então, a reforma da Previdência, propriamente dita, não. Até porque ela vai manter as pessoas trabalhando durante mais tempo. Mas, de qualquer maneira, ela não vai, por exemplo, atingir nenhum direito já constituído. Todo mundo que já está aposentado, que tem aposentadoria, que tem pensão, vai continuar ganhando a mesma coisa, não muda na situação de ninguém. Os direitos adquiridos são totalmente preservados. E aqueles que já têm o direito de aposentar na regra antiga também não serão atingidos. E aqueles que estão próximos de atingir a aposentadoria e a pensão na base das regras antigas, para eles vai haver um período de transição. Então, essas novas regras só vão funcionar plenamente daqui a 7, 8, 10 anos. Então, não fere nada, nem as expectativas próximas de direito. Mas acontece que o diálogo político é feito não com fatos nem com números, é feito com impressões, emoções, opiniões. Então, na verdade, a população não toma conhecimento disso. Ela só sabe que as coisas estão mal depois que tudo já aconteceu. Nós vivemos agora um período terrível, com inflação alta, com juros altíssimos, com PIB caindo, com desemprego de 14 milhões de pessoas. Quando chega nessa hora, todo mundo se assusta. Mas isso não se faz da noite para o dia. Um estrago dessa natureza é uma coisa que é constituída lentamente, progressivamente, ao longo do tempo. Eu ouvi já de alguns especialistas, estudiosos em Previdência Social, que questionam o chamado déficit da Previdência, dizendo que não haveria déficit se, por exemplo, não houvesse aquela questão da aposentadoria rural, que foi isso que colocou a Previdência brasileira, o sistema previdenciário brasileiro, na situação em que se encontra hoje. O que o senhor diz a respeito dos especialistas, dos estudiosos que dizem isso? São especialistas só para eles mesmo. Veja bem, se você desclassificar a aposentadoria rural como aposentadoria, aí digamos que vai sobrar dinheiro para aposentadorias chamadas propriamente aposentadorias verdadeiras. Mas a outra vai ter de continuar sendo paga. E o cofre do qual sai o dinheiro é o mesmo, é o dinheiro da União. Porque, veja bem, na regra do governo brasileiro, se o dinheiro arrecadado pelo INSS for insuficiente para pagar as aposentadorias, o Tesouro cobre automaticamente. Então, é despesa pública, pura e simples. Agora, eu pergunto a você, a aposentadoria rural realmente ela é altamente deficitária. 9 milhões de brasileiros recebem 100 bilhões de reais por ano dessa aposentadoria para a qual eles não contribuíram. Agora, você sabe quem são esses brasileiros? Esses brasileiros são as pessoas mais pobres da sociedade brasileira. Mais da metade dela vive no Nordeste, no interior do Nordeste, no sertão. São pessoas que não têm acesso a nenhuma fonte de renda. Se você suprimir esse benefício social, você vai condenar essas pessoas à morte. Vai ser um verdadeiro genocídio. É isso que essas pessoas desejam? Ou elas acham que porque elas não contribuíram, a gente vai buscar no céu o dinheiro para a aposentadoria deles? Todos os gastos do governo vêm da mesma fonte.
dos impostos e das contribuições. Querer classificar uma coisa como aposentadoria ou como programa social não altera em nada a situação, porque é o Ministério da Fazenda, é o Caixa do Tesouro que tem de depositar aquele dinheiro na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. O Brasil adota essa coisa da aposentadoria rural desde o tempo do governo militar. Nós é porque esquecemos disso, chamava-se Fundo Rural. Só que o valor era metade do salário mínimo. Quando veio a Constituição de 88, nós mudamos isso para um salário mínimo. Eu acho justo. Hoje, quem conhece a realidade do sertão do Nordeste ou do interior mais pobre do Brasil, como Jequitinhonha, norte de Minas, sabe que a estabilidade social das pequenas cidades brasileiras depende desse pagamento. O comércio só funciona no fim do mês, quando esses recursos são depositados. E os velhos estão, inclusive, cuidando, são arrimo de família dos mais jovens. O Brasil é um país rico, com muitos pobres. Então, todo programa destinado a combater a pobreza é um programa santo, que não pode ser mudado. Agora, isso é o egoísmo típico das pessoas. Não, isso aqui não, o meu dinheiro está aqui, isso aqui é separado para mim, os outros que se virem por lá. Isso não é verdade, isso não pode. Querem que esse país vire uma nação conflagrada? Então, esse aposentadoria rural é realmente não contributiva, ela entra na conta das despesas de providência e ela é paga com dinheiro nosso, do nosso imposto. Todas as despesas são. Então, esses especialistas, na verdade, eles são corporativistas. Eles querem defender os direitos de um segmento restrito da sociedade em detrimento do conjunto. O conjunto é que tem que ser protegido. Aliás, o Brasil precisa ser mais igual. Eu disse ao governo há pouco tempo atrás, tive como presidente, falei assim, a propaganda da Previdência não devia ser que ela vai evitar o colapso financeiro, não. Ela devia ser feita para tornar os brasileiros mais iguais. O senhor falou aí dos militares. No caso dos militares, não vai mexer em nada. O senhor faria alguma coisa diferente? Eu faria, porque tem algumas profissões que são um pouquinho diferentes das outras e a gente tem de se levar em conta. Por exemplo, o fato dos policiais terem uma idade mínima para se aposentar um pouco menor do que o conjunto dos brasileiros, eu acho absolutamente razoável, porque há determinadas profissões que são exercidas num ambiente de mais risco do que as outras. Agora, digo policiais que estão na área operacional, não os policiais que ficam atrás de um computador. Eles não correm risco nenhum, correm o mesmo que nós. Agora, o Exército, as Forças Armadas, eu acho que eles poderiam ter um regime especial, mas não que eles gozam dele hoje. Porque lá se aposentam com 47, 48 anos, conforme a circunstância. Isso é verdade nas polícias, é verdade no Exército. Então, isso é um exagero. Não precisam ser as mesmíssimas regras do pessoal civil. Porque eles, por exemplo, têm certas características. Eles não fazem greve, eles não têm hora extra, eles não têm todos esses penduricários que geralmente são atribuídos a outras categorias de trabalhadores. Os salários também não são elevados e eles ficam presos naquela carreira em dedicação exclusiva, não pode se dedicar a nada diferente. Então, eu acho que no caso deles deveria ser diferente, mas não muito diferente. Se é 65 para o brasileiro comum, o paisano, eles deviam ser pelo menos 60 anos. E aposentar com menos de 60 anos no século XXI é um escândalo. É um escândalo, porque quem paga isso são as pessoas que não têm nada. O sistema tributário brasileiro, você sabe, ele não escolhe os ricos para pagar imposto. Ele cobra imposto de todo mundo e, relativamente, os pobres pagam mais do que os ricos, como proporção da sua renda. Por quê? Porque a maioria dos impostos não é sobre a renda nem sobre a riqueza, é sobre as compras e vendas. Então, o pobre que vai ao supermercado, que vai comprar carne, que vai comprar arroz, ele está pagando imposto. Quando ele pega um ônibus, ele está pagando imposto sobre o diesel. Então, esse pobre é que está pagando esses privilégios. Isso não pode existir. Se tivesse verdadeira cidadania, não seria o governo que ia pedir reforma da Previdência. Era a sociedade, a base da sociedade que ia obrigar o governo e fazer pressão para que ele fizesse isso. Ex-ministro da Previdência, ex-deputado federal Roberto Brant, gostaria de agradecer a sua participação. O tempo parece que voou, porque a gente ainda tinha muita coisa para perguntar sobre a Previdência, mas o senhor já está automaticamente convidado para voltar aqui numa nova oportunidade para a gente continuar esse papo sobre a Previdência Social. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Bom.